vamos falar sobre a sabedoria. Amém? Um dia Deus chegou para filho de Davi, Salomão, e perguntou para ele, por honra ao pai, a Davi, a quem Deus amava muito, segundo a Bíblia, homem segundo o coração de Deus, e ele perguntou para Salomão o que ele queria receber de Deus, e tudo que ele pedisse, ele pediu sabedoria. E ele se tornou o homem mais poderoso da época, mais rico. A época que Salomão foi rei, não teve invasão, não teve fome, não teve problema. O problema foi depois os filhos de Salomão. Mas mesmo Salomão, mesmo dando uma viajada na maionese, não teve problema, foi um reinado pacífico. E ele morreu cheio de dias, velhinho. E por que foi bem sucedido? Por que foi feliz? Por que foi bem-aventurado o reinado dele? Porque ele recebeu sabedoria. Fala para o teu irmão assim, a única coisa que você precisa na vida, você não precisa de um homem, de uma mulher. Você não precisa de nada. Você precisa de sabedoria. Sem sabedoria não existe mais nada. Então o que falta é sabedoria. Olha isso. Fala para o teu irmão assim, se você não tem sabedoria, fala assim para o teu irmão, faz aquele gesto de italiano, então peça por favore. Per favore. Pois o Senhor dá sabedoria. Provérbios 2:6. O conhecimento e o entendimento procede da sua boca. Então, o tema hoje é fontes de verdade para uma vida de sabedoria. Irmão, nós somos, a nossa estrutura de ser humano, nós somos pessoas porosas. Fala para o teu irmão assim, nós somos porosos. O que é um ser poroso? Aquele que recebe coisas do exterior e aquele que emite coisas do seu interior. Somos seres porosos. Então nós absorvemos o que nos cerca, o que as pessoas falam, e nós somos aqueles que influenciamos também. Todo ser humano, ele influencia e ele é influenciado. Tem algumas pessoas que falam assim, pastor, eu não gosto desse negócio de liderança. Não, irmão, todo ser humano é líder. O ser humano, ele nasceu para ser líder. Eu não sou. Não, você é, querido. Você tem um corpo aí, você tem um pé, braço, então pronto. Você já tem que dominar ele. Você já está liderando. Você sonha em ter filhos? Então, você vai ter que liderá-los. Você quer dirigir, ter um carro, ou ter um Uber, ou andar de Uber? Então você vai ter que dominar o celularzinho e ter um emprego para poder pagar o cartão. Você está entendendo, queridos, que não existe esse negócio de não dominar. O ser humano, ele nasceu, ele foi criado, governem, multiplique-se. Faz parte da nossa natureza. Então, fala para o teu irmão assim, você influencia e você é influenciado. A pergunta, você está sendo influenciado por quem? Então, da mesma forma que as nossas barrigas, fala para o assim, da mesma forma que a sua barriga se alimenta de alimentos, a tua alma se alimenta das coisas faladas. Então, de repente, uma ingestão pode nos tornar pessoas insensatas, pessoas sem sabedoria. Quantos aqui gostariam de ser sábios aqui? Levanta a mão. Quantos aqui lamentam de não ter sido sábio antes? Quantos aqui confirmam que se você fosse sábio, muitas decisões você não teria tomado até agora? Que tal nós começarmos a buscar a sabedoria?
Então, para você buscar sabedoria, primeiro eu preciso falar o que é sabedoria, né? Vamos lá? Está pronto aí para anotar? Quem está com o celular aí, com a... Primeiro, eu vou falar algumas coisas que sabedoria é e algumas coisas que sabedoria não é. Então, eu vou falando aí. Você vai anotando. Acho que vai aparecer também. O que é sabedoria e o que não é? Primeiro, sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento ou informações. Então, muita gente acha que lendo um monte de coisa, sabendo um monte de coisa, você tem sabedoria. Não, irmão. Isso são informações. E no que diz respeito a informações, de onde vem a palavra informática, nós já temos robôs hoje, já temos equipamentos que são muito mais, infinitamente mais conhecedores das coisas do que você. Um robô tem muito mais conhecimento do que um ser humano, certamente. Então, conhecimento, ter informações, saber aquele monte de coisa, eu estou sabendo de tudo que está acontecendo, e eu vou lendo aquele monte de coisa, tem informações, eu leio superficialmente um monte de coisa, isso não é sabedoria. Isso é conhecimento, que serve, lógico, para alguma coisa, mas só vai servir se você tiver sabedoria. Fala o termo assim, conhecimento sem sabedoria não serve para nada. Não tem pessoa aí que vai passar a vida toda enchendo a cabeça de conhecimento, mas nunca vai ser sábio. Pergunta para o teu irmão assim, você conhece alguém com dedo podre? O que é dedo podre? Você não aprendeu com sua avó isso aí, que é dedo podre? É gente que escolhe marido errado. Gente que escolhe mulher errada. O dedo podre é baseado no quê, querido? De falta do quê? De conhecimento ou de sabedoria? De tudo, né? Não pesquisou a história do peão, né? E falta de sabedoria. Que alguém mais velho falou assim, essa pessoa aí, vê lá, hein? Eu acho estranho. Eu não sei porque, mas Deus está falando com algumas pessoas aqui muito claro. Eu não consigo, eu fico voltando para esse assunto. Faz favor, hein, querida? Busca sabedoria. As moças mais novas busquem nas mais velhas, casadas, que têm seus maridos, a como entenderem essas coisas. Amém? Então, primeira coisa, não é conhecimento. Qualquer computador tem muito conhecimento, mas isso não quer dizer que ele é sábio. Aliás, é impossível um computador ser sábio. Alguns falam assim, não, tem um programa que o cara... Não, irmão, sabedoria é um acúmulo de sentimentos, é mistura de sentimento com capacidade emocional, com também informação, e o mais ainda, com a nossa semelhança a Deus, que é um Deus que é o próprio amor. Amém? Então, segundo lugar, sabedoria também não é necessariamente o resultado final da educação. Ajuda você a fazer uma boa educação, ir num bom colégio, participar, fazer um bom curso, estar num bom sistema de ensino, na igreja, em qualquer lugar, é muito bom. Mas também não é sabedoria. Basicamente, irmão, sabedoria é o que é você usar o conhecimento de uma forma sábia, de uma forma boa, de uma forma que vai te ajudar e ajudar outras pessoas a serem felizes. Felizes no sentido de ser bem-aventurado. Então, o que é sabedoria? Sabedoria é você usar o teu conhecimento para o bem. Por exemplo, um cara que assalta um banco e consegue assaltar, é um camarada que tem muito conhecimento de muitas coisas. Ele precisou fazer pesquisa, ele conhece materiais, ele sabe sobre explosivos, ele sabe sobre um monte de coisa. Então ele tem muito conhecimento. Agora, assaltar um banco é uma atitude sábia? Não. Não é sábio. Ele vai se lascar. E se não se lascar aqui na terra, ele vai se lascar eternamente. Está entendendo?
Mesmo porque o que motivou essa pessoa a fazer aquilo é um motivo de gente que não é sábia. Porque a pessoa que acha que o dinheiro é tudo nessa vida, que o dinheiro resolve tudo, não resolve. Tanto é que a gente vê o índice de drogadição dos mais ricos, a gente vê o nível de suicídio das pessoas milionárias, que tem tudo, tem iates e tudo, e aviões, e se matam. E vivem bêbadas, e vivem drogadas. Os maiores consumidores de cocaína, irmão, não é o Zé Ruelinha da quebrada, não, viu? Os maiores consumidores de cocaína, de drogas, são os artistas, os caras com dinheiro, os milionários, os ricaços, que chegaram no topo achando que aquilo era felicidade e viram que não é. Porque eles não adquiriram sabedoria. Amém? Segundo lugar, sabedoria não é... você tem uma boa faculdade. Fala para o teu irmão, se você tem uma boa faculdade, fala assim para o seu irmão, parabéns. Continue fazendo mais ainda, doutorado, mestrado, manda bala. Só que isso não é sabedoria. Sabedoria é aquela pessoa que pega todo o conhecimento que ela vai adquirindo e usa de uma forma a promover a paz, a promover a aproximação com Deus. Ou seja, quer ver uma pessoa que não é sábia, alguém que não busca Deus? Vocês sabiam, irmãos, que existem pessoas nesse planeta que não acreditam em Deus? Quem sabia disso? Como que alguém pode não acreditar em Deus? A pessoa, ela sabe que existe essa caixa. Então, ela tem conhecimento que existe uma caixa, que é um equipamento eletrônico, todo complexo, que amplifica a voz de uma pessoa. Ela tem esse conhecimento. Só que ela esquece que essa caixa, ela não surgiu sozinha. Que por trás dela existe um criador, um engenheiro que desenhou e que fez tudo, e tem outras pessoas que produziram. Ou seja, ela não surgiu espontaneamente, ou ela não evoluiu do nada. Ela foi criada. Então qualquer pessoa com um pouquinho de sabedoria, fala para o teu irmão, sabedoria, sabe que uma coisa perfeita não surge da imperfeição. Que por trás de tudo que é perfeito existe alguém que pensou naquilo. É um nível de ignorância. Agora, por quê? E são pessoas cientistas que falam assim, não, eu nunca vi Deus. Uma vez o cara falou para mim, eu nunca vi Deus. Então eu não acredito que exista Deus. Eu falei assim, eu também não estou vendo o teu cérebro. Logo, você não tem cérebro. Terceira coisa a respeito da sabedoria. Sabedoria não é meramente saber respostas certas. O que é? 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 Que é o que é? Um pontinho branco, com um pontinho preto, uma praia. Irmão, não é saber responder. Sabedoria trata-se de viver corretamente. Quem aqui conhece gente que vive corretamente? Tranquilo assim, pá. Então, essa pessoa é uma pessoa, ou é sábia, ou está se aproximando da sabedoria. Quarta coisa, sabedoria não é algo que você possa pesquisar no Google e baixar. É os sábios do Google, né? Os googaleiros. Não, irmãos. Sabedoria é tudo aquilo que você vai acumulando. De que deu certo, que não deu certo, que deu certo, são experiências. E você pode ajudar, inclusive. Eu estava no carro agora vindo, eu me lembrei de uma cena, não sei porque eu estava meditando sobre isso, eu lembrei de uma cena. Eu tinha um comércio, e esse comércio tinha um fundo, né? Um fundo,
Irmãos, vocês vão me entender. Eu tinha 17 anos, tá? 18 anos, 17, 18 anos. Então, não me tira, eu sou outra pessoa. Aliás, o cara de 17, 18 anos é complicado. E você sabe o que eu fazia nas horas vagas nesse fundo desse comércio? Eu praticava tiro ao alvo com um revólver. Agora o detalhe. Fala assim, nossa, da hora. O detalhe. Atrás tinha umas casinhas que morava gente lá. Quarto e cozinha. E aquilo era broco. Ainda bem que era 32. Se fosse 38, daí em diante já. Eu brincava de tiro-alvo. Eu era bom, viu, irmão? Sou bom de mira. Era bom de mira naquela época, mas era muito ruim de raciocínio, cara. Podia ter matado uma criança, cara. Podia ter matado uma pessoa, ou pelo menos ferido. Que doido! E eu ficava lá. E andava armado nessa época já. Andava, porque eu morava no Itaim, meu. Não era um Capuava. Não era um João Ramalho. Onde eu moro hoje, que é super tranquilo. Era Itaim Paulista. Quem já ouviu falar? Lá é onde o Judas perdeu a dentadura, cara. Então, totalmente sem sabedoria. Então, o que é sabedoria? Não é você saber resposta. Não é você baixar no Google. Sabedoria, irmãos, é como fosse um rim saudável. Tem cara que tem um rim saudável, tem cara que não tem um rim saudável. Tem cara que tem sabedoria, tem cara que não tem. Sabedoria, o que o rim faz? Ele filtra, né? Ele filtra as impurezas que caem no nosso sangue através dos alimentos. Então você come alguma coisa contaminada, o rim vai e filtra. Por isso que algumas pessoas, quando um médico chega para você e fala assim, tal pessoa está com problema no rim, tá? Nós estamos tendo problema no rim, você pode já orando sério, orando bem pesado, porque aquela pessoa está numa caminhada errada, uma caminhada direcionando para a morte, porque chega uma hora que o corpo ele não suporta mais tanta toxina, porque se o rim para de funcionar, simplesmente o corpo vai para o beleléu. Então a sabedoria é a parte que Deus nos deu para que tudo que vem para a nossa vida a gente filtre. E aquilo não vai envenenando a gente. Você ouve um negócio e fala, não, isso está parada errada. Isso aqui não está legal. Isso aqui, dispenso. Não, isso aqui é legal. Isso aqui pego para mim. Não, isso aqui não. Ah, me afasta de Deus? Tiro. Coloca em dúvida a existência de Deus? Tiro. Diminui meu amor pela minha esposa? Tiro. Faz eu pensar em destruição de família? Tiro. Tanto é, irmãos, que de todo o processo de salvação, Deus ele é o autor de quase tudo. Ele nos escolhe, Ele nos chama, Ele nos justifica, Ele morreu por nós, tal. Mas na hora que chega na santificação, aí é com a gente. E o pessoal inverte, né? O pessoal coloca nós como escolhendo tudo, fazendo tudo, e na hora da santificação o cara fala, Deus, me torna santo. Não, Ele não vai fazer isso, Ele nunca vai responder esse tipo de oração. Porque a Bíblia diz para nós nos santificarmos. E como que nós nos santificamos, irmãos? Buscando sabedoria. O que é santificação? É purificação, é separação. E como que nós nos separamos do errado? É quando nós temos sabedoria e ela vai filtrando aquilo que não é legal. Então, essa voz que fala assim, não, faz isso não. Isso aqui não vai dar, pesquisa melhor. Isso é a sabedoria falando com você. Você sabia que a sabedoria é uma pessoa? Ai, pastor, é uma pessoa chamada Espírito Santo. Ele é a própria sabedoria. Quem não tem sabedoria não tem o Espírito Santo. Ele te ensina, ele te avisa, ele te ilumina os caminhos.
Então essas loucuras que a gente entra, desespero, e não sei o que lá, minha vida não tem nada, tudo é falta de sabedoria. Quando morre uma pessoa que a gente ama, a gente chora, fica triste, fica com saudades, mas você entende o curso normal das coisas, você entende o curso normal. Fica dolorido, normal, fica dolorido com toda a perda, mas você não fica doido, não fica com o parafuso solto. Fala para o teu irmão assim, toda pessoa que fica com o parafuso solto, quando acontece uma catástrofe, são pessoas que não são sábias. Quem já foi em velório e viu o nego se jogando no caixão? Não vai, eu vou junto. Uma vez o cara se jogou lá, entrou lá dentro do buraco. Vou junto, e todo mundo ficou olhando. Aí passou alguns minutos. Alguém me ajuda? Maluco. Fica lá. Enterra junto lá. Sabedoria, quinto lugar. Já falei, é como um rim saudável. Sabedoria é como uma vitamina. Eu escrevi errado. É como uma vitamina. A vitamina, muitos acham que a vitamina é que nutre o nosso corpo, né? E não é. A vitamina é um produto químico que tem nos alimentos, que ela é o que viabiliza os nutrientes. Os glicídios, protídeos e... Como que é? Lipídios, glicídios e protídeos. A vitamina é aquilo que metaboliza aquilo que entra no nosso organismo para o bem, que transforma em músculo, em gordura, em cálcio, aquilo que... Vitamina, então a sabedoria, quando uma pessoa tem sabedoria, tudo que ela recebe de bom se transforma em atos da vida prática. Por exemplo, domingo passado eu falei sobre internet, eu vi muitas pessoas dando depoimento, pastor, eu, de uma forma impressionante, eu mudei de atitude, eu comecei a usar menos. E isso me sobrou tempo para eu ficar com a minha família. Eu descobri que eu tenho tempo agora para levar meus filhos no parque. Olha que doideira, gente. Então, o que é? A sabedoria é aquela vitamina que o ser humano tem que ter para ele poder receber as coisas boas e praticar. E transformar as coisas boas em coisas concretas. Você pode saber como fazer, que nem... na internet você pesquisa como que nem eu estou fazendo um jardim vertical em casa. Estou fazendo não, fiz, já terminei. Mas você precisa de sabedoria para ir entendendo na hora que algumas coisas que estavam na internet, naquela situação, não funciona. Não tem a ver. Ou você não tem o material certo, então você tem que adaptar. Então, a sabedoria, ela vai viabilizando. Quem conhece aqui pessoas que só fala e não acontece nada? Parece que está no mundo de Bob. É um blá, 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 blá. Sabedoria, a pessoa que tem sabedoria, ela transforma o conhecimento em alguma coisa palpável, visível. O cara que tem conhecimento sabe que a esposa tem que receber presente. E a pessoa sábia dá o presente. Vamos lá, vou tentar de novo para ver se eu arranco um amém de vocês, dos homens. Vamos lá. A pessoa que tem conhecimento, ele sabe que tem que dar presente para a mulher. Agora, a pessoa que é sábia, ela dá o presente. A mulher sábia, a mulher que tem conhecimento, ela sabe que ela precisa encher a bola do marido, que ela precisa mandar ele para cima, que ele tem que incentivar. A mulher sábia é aquela que edifica o lar, é aquela que vai e fala, faz, transforma pensamento em atitude. Você está entendendo a diferença? A verdadeira sabedoria, sétimo lugar, ela vem do alto. Fora de Deus não existe sabedoria, queridos. Apesar que pessoas que não acreditam em Deus terem
algumas nuances de sabedoria, mas a verdadeira sabedoria é aquela que leva uma pessoa à salvação eterna. Porque por mais que um ímpio saiba viver a vida de uma forma legal, não adiantou nada ele viver a vida de uma forma legal e depois ir para o inferno. Morreu, já era. Então, a verdadeira sabedoria, ela é dada por Deus. Aliás, irmãos, eu não sei se eu falei isso, sabedoria é algo que você pode e deve pedir para Deus. Quantos já pediram sabedoria aqui? Continue pedindo, mas, irmãos, começa a tua oração, todas as suas orações, começa pedindo sabedoria. Porque se você tiver sabedoria, tudo vai começar a dar certo. Vida emocional, vida conjugal, vida financeira, carreira, ministério, tudo. Quem já viu aqueles programas policiais? Quando o camarada vai atender uma ocorrência de quebra-pau de marido com mulher? Quem já viu isso daí? Os caras saem na mão lá, dá pancada. Fala assim, que houve uma desinteligência aqui. Não é isso? Ou seja, houve uma falta de sabedoria. E a falta de sabedoria ocasiona catástrofes, dramas. As penitenciárias, queridos, presta atenção no que eu vou falar agora. As penitenciárias estão cheias de gente, cheias de conhecimento. Aliás, quando o cara chega lá, não tem mais nada para fazer. Alguns começam a ler. E aí sai e volta a cometer crime. O que aconteceu com o cara? Cheio de conhecimento, mas sem sabedoria. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Se você é daquele tipo de pessoa que você chega, todo mundo sai do ambiente. Se você é daquele tipo de pessoa chata, que o marido prefere ficar jogando bola, ou a esposa prefere ir na casa da irmã. Porque a pessoa que não tem sabedoria, irmão, ela é uma pessoa irritante. Pessoa sem sabedoria, ela não sabe a hora de parar, entendeu? Por exemplo, um marido que não é sábio, ele faz um negócio, a mulher fala, não gostei disso aí que você fez. E se ele continuar fazendo, meu irmão? Ele não é sábio. Ele está querendo o quê? Ele está querendo ser legal. Ele tem que ser legal para a esposa dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Sabedoria, ela torna uma pessoa legal. Você vê uma criança chatinha, fala para o irmão assim, quando você vê uma criança chatinha, que não cumprimenta ninguém, que fica brigando o tempo todo, você precisa ensinar ela a ser gente boa. Senão ela vai sofrer muito, vai ter problema financeiro. Porque uma pessoa chata ninguém suporta, irmão. Ninguém suporta gente que não tem senso de humor. Ninguém suporta a pessoa que sempre fica vendo defeito em tudo, não compreende a limitação das pessoas e não ajuda em nada. Tem gente que não consegue conviver numa igreja, não consegue ficar dentro de um casamento, não consegue ficar numa empresa. Tem gente, meu irmão, que fica 1 ano numa empresa e já pede a conta. Se não é mandado embora, muitas vezes são mandados embora porque as pessoas não suportam ela. Manda embora porque é uma pessoa chata. Não sabe a hora de brincar, a hora de falar sério, a hora de descansar, a hora de trabalhar. Que não sabe medir o tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para tudo. Tempo de abraçar, de soltar o de abraço. Então o sábio, ele sabe se comportar. Olha isso, irmãos, olha esse texto lindo, que coisa linda. Aqui mostra essa personificação da sabedoria. O que é personificação? Uma figura de linguagem, né? Que quando transforma um sentimento ou uma atividade em uma pessoa, como se fosse uma pessoa. Ele trata aqui, o Salomão, ele trata a sabedoria como uma pessoa. Provérbios 8, 22 em diante. Vamos lá. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Quem está falando aqui?
Vamos, irmãos. Quem está falando aqui? Ô, irmãos. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui é a sabedoria, tá? Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes, fala para o termo assim, antes de existir a terra, já existia a sabedoria. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes de ainda haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes que haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus. Aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar e seu limite para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes são os que guardaram os meus caminhos. Se você ler esse texto, ele está falando da sabedoria. A sabedoria é antes de tudo. A sabedoria é aquele que compõe Deus. Deus, quando começou a se relacionar, Ele criou seres angelicais, depois seres físicos como nós. Quando Ele criou esses seres, a sabedoria passou a existir de uma forma expressável, porque quando a sabedoria só estava entre a Trindade, mas quando Ele fez seres, Ele começou a usar a sabedoria. Por isso que Ele fala assim, a sabedoria diz assim, eu nasci. Quando eu nasci, Ele foi criado, essa noção de sabedoria, por Deus. É a atuação, é o arquiteto, é aquele que faz as coisas, é a sabedoria. Nono lugar, a sabedoria é dada por Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Fala assim para o teu irmão assim, em nome de Jesus, nunca mais diga, sou burra, sou burro. Quem já falou isso? Ai, que burro que eu sou. Quantos já falaram? Então não fala mais isso. Fala assim para o seu irmão assim, eu sou um sábio em construção. Amém? Fechou? Por que somos sábios? Porque estamos aos pés do Senhor. Estamos buscando nele a sabedoria. Porque Ele dá. Coloca no teu caderninho de sonhos, bem grandão assim, sabedoria. Aquele marido, aquela esposa, aquele automóvel, aquela casa própria, aquele ministério poderoso, aquele relacionamento maravilhoso com Deus, ele é resultado da sabedoria. Quem não tem sabedoria não tem nada daquilo. Quem não tem sabedoria, irmãos, quem não tem sabedoria escolhe errado. Prioriza coisa que não é para priorizar. A gente está falando de internet, né? Hoje vou começar a falar sobre a pirâmide alimentar da alma. Fazendo uma analogia daquela pirâmide alimentar, né? De carboidratos, tal, que o pessoal faz para ver a prioridade de alimentação. Pessoas que são sábias, elas sabem que ela tem que separar um tempo para trabalhar. E ela tem que separar um tempo para adorar o Senhor, para servir ao Senhor. Que ela sabe também que mesmo no trabalho a pessoa precisa glorificar a Deus. E se o trabalho dela é um trabalho que não glorifica a Deus, ela precisa repensar o trabalho dela. Pessoas que colocam Deus na balança, tem que dar importância para isso também, não, irmão? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E as outras coisas. Pessoa que prioriza Deus, talvez não fique um milionário, talvez não fique uma pessoa rica. Que também tem isso também, de ser plano de Deus. Mas nem todo mundo nasceu para ser milionário. Pessoas que nem querem. Eu, por exemplo, não sou um cara que não tenho... Para mim o grande sucesso na vida é ver a obra de Deus crescendo. Eu não tenho esse pensamento.
Então, seria uma tolice. Então, mas nós nascemos para sermos sábios. E nós devemos pedir sabedoria. Quem já pediu sabedoria hoje? Hoje, você já pediu? Aliás, você deve estar pedindo, Senhor, me dá sabedoria. Por que eu estou falando de sabedoria? Porque, irmãos, é o contrafluxo daquilo que nós falamos semana passada e retrasada, né? Em 10º lugar, a sabedoria, ela promove temor a Deus. Sabedoria é o princípio da sabedoria, é o temor a Deus. Você quer ver gente que não leva em consideração as prioridades de Deus, não é gente sábia. Eu acho incrível uma serva de Deus se relacionar ou se envolver com um homem que não é de Deus. Eu acho incrível um homem que tem a sabedoria de Deus se envolver com uma mulher que não é de Deus. Por quê? Porque a pessoa que não é de Deus, não tem a sabedoria de Deus, o que ela vai fazer? Besteira. E se você estiver em unidade com essa pessoa, você vai dançar junto. Você se relacionar com alguém que não é sábio, é você correr risco. Vocês estão entendendo, queridos? Porque é muito sério isso. Uma pessoa, por exemplo, a Bíblia fala para você nem fazer sociedade com a pessoa que não tem temor a Deus. Porque quando a pessoa não tem temor a Deus, ela não vai pensar em 2 vezes a fazer uma desonestidade. Presta atenção, irmão, deixa eu te explicar. Você está numa sociedade com uma pessoa que não tem temor a Deus. Vai, muitas vezes, surgir uma oportunidade de ela fazer uma coisa errada, criminalmente errada, por exemplo, e a pessoa, como ela não tem sabedoria de Deus, ela vai fazer. Porque ela vai pensar o quê? Na vantagem. Só que na hora que der ruim, todo mundo vai se lascar. Então você toma cuidado com quem você anda na rua, viu, querido? A Bíblia nos ensina nós resgatarmos as pessoas, ensinar, mas toma cuidado com quem você anda. Porque muitas vezes você está andando com um camarada no carro dele, que tem um monte de coisa lá que todo mundo pode se lascar junto. Aliás, irmão, naquela época que eu ficava dando tiro que nem um xarope, eu cheguei a guardar pacote de maconha. Olha que burro, só para agradar o cara. Falou, guarda isso aqui para mim. Ah, beleza, para ser legalzinho. Guardei um tijolão desse tamanho. Cara, imagina, meu Deus do céu, mas como era burro mesmo, hein? Irmão, fala assim, quem é que reconhece que era burro pra caramba quando era adolescente? Ó, irmãos, a bênção que nós temos aqui na nossa igreja, adolescentes sábios. E estão cada vez mais sábios. Vamos fazer encontro agora. Oh, glória a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já se inscreveram para o Congresso da Família de semana que vem? É isso mesmo que eu estou vendo? Você está pensando em não participar disso, você está pensando em desprezar essa sabedoria que vai ser entregue aqui, sabedoria da família, o que é ser família, como é ser família. É isso mesmo? Você vai fazer outra coisa nesse dia, você está marcando outra coisa, outra prioridade do que estar aqui para aprender o que é ser família? Como que você vai construir a tua vida, jovem, adulto, velho? A Bíblia está dizendo aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que vai ser entregue aqui? Ensino. Sobre o quê? Viver sabiamente. Eu não estou entendendo. Que tem um custo. Irmãos, você não faz ideia do custo que é não ter sabedoria. Você sabe que tem clínica de recuperação de drogado? Clínica médica
que é 1.000, mais de 1.000, 2.000, 3.000 por dia. Vocês sabiam disso? Tem lugar aí que é assim? É muito dinheiro, não é? Então, tem que gastar dinheiro, porque não teve sabedoria para ensinar esse filho. Um comprimido, R$500. Tem comprimido, a irmã está dizendo que tem comprimido aí para poder dar aquela estabilizada, R$500 o comprimido. E tem gente achando caro buscar sabedoria. Irmãos, ser sábio vai fazer você economizar muito tempo perdido, muito dinheiro, muito sofrimento, muita lágrima, muito olho roxo. Quem já teve essa experiência de conversar com uma mulher que é espancada pelo marido? Ela fala assim, minha filha, você está louca, você está sendo espancada. Ela fala assim, ai, mas ele é uma pessoa boa. É uma pessoa trabalhadeira. Tá bom, mas ele está te espancando, você vai morrer. Aí você fala, mano, não entendo. Então, sabe o que está acontecendo? A pessoa naquele momento ela está obstruída de sabedoria. Uma pessoa sábia jamais deixa a coisa degringolar. Pastor, eu era assim, do jeito que você está falando. Então, você era assim, mas você não é mais assim. Você é uma pessoa que tem o temor de Deus e tem a sabedoria. E sabe viver. Bom, irmãos, nós vamos estar falando nesses dias sobre as prioridades. Então, nós vamos primeiro falar sobre essa questão da pirâmide, como funciona. Irmão, isso aqui não tem nada a ver, não é Bíblia, nem nada. Na verdade, o que é o seguinte, algumas pessoas perceberam que a gente estava priorizando coisa errada, da mesma forma que a gente está priorizando comida errada, está colocando doce na base alimentar, e estava ficando obeso, estava ficando com problema no coração. E aí fizeram uma pirâmide alimentar, e essa pirâmide acabou virando uma coisa bem conhecida. Quem já viu a pirâmide alimentar aqui? O que tem que vir primeiro, tal. Marcação devia ter pego, né, uma pirâmide alimentar para mostrar que vem lá os carboidratos, os grãos, depois vem proteína, tal. E aí, em último lugar, está os doces, né? Em último lugar está os McDonald's da vida. Vamos lá. Mostra a pirâmide aí. Aqui nós vamos tratar. Está aí a imagem? Não tem? Não mandou? Baixou? Que pena. Não? Sim. Bom, irmãos, quando eles conseguirem, eles vão colocar. Eu vou falando, eles vão mostrando aí a pirâmide. Então, nós temos uma pirâmide que é a base da nossa alimentação. Então, embaixo é uma pirâmide, é como se fosse um armário com várias prateleiras, é uma pirâmide em formato de armário, de prateleira. E embaixo, na base, está o quê? A Bíblia. Tá? Então, vamos lá. Eu vou falando, eles vão procurando a imagem aí, não sei se vai rolar. Então, essa pirâmide é um auxílio visual para a gente entender de como que tem que ser. Porque, assim, muitos falam assim, pastor, eu parei, eu diminui meus acessos à internet, eu dei uma diminuída, tal, tá mó legal minha vida, tá jóia, eu diminuí. Então, só que é o seguinte, não adianta só diminuir a internet. Não adianta só você parar com a internet. Porque o que vai acontecer? Daqui a um tempo, se ficar um vago, uma vaguidão, o que vai acontecer? Você vai acabar voltando. É a mesma coisa que a pessoa que é viciada em alguma coisa. A pessoa tira a droga da vida dela, tira a cachaça da vida dela, mas não coloca Jesus. E aí fica aquele buraco. O que vai acontecer? A pessoa vai voltar, porque todo ser humano tem necessidade de ter os seus espaços ocupados. Então, tá bom, nós falamos que a internet é ruim, falamos que as redes sociais são ruins, né? Falei que a sabedoria é importante, e agora nós vamos falar como que funciona isso. Então, um detalhe,
fazendo uma comparação das duas pirâmides. Na pirâmide alimentar, todos os alimentos que vocês vão ler na pirâmide alimentar são importantes, são necessários. Então, de uma certa medida, eles precisam serem consumidos, inclusive doce, inclusive através de coisas que tem na natureza que são doces. A diferença é que nessa pirâmide da sabedoria que eu vou mostrar, somente o primeiro elemento e o segundo elemento, se não tiver os outros, não tem importância. Você vê como que o negócio é grave. Então, assim, se tiver a Bíblia, porque na primeira está a Bíblia, na segunda a igreja. Primeiro a Bíblia, depois a obra de Deus, a igreja, a comunhão dos santos. Se você tiver essas duas, o resto da pirâmide você pode nem se preocupar. Isso não quer dizer que você não possa lançar a mão, não possa ter um celular, não possa curtir uma arte, que são as outras. Bíblia, que tinha que estar aí a imagem aí. A Bíblia, depois, na segunda prateleira, a igreja, a comunhão dos santos, depois a natureza, depois livros, depois artes, depois, no último lugar, o celular. Fala a verdade, que lugar o celular estava na tua vida? Que lugar estava a natureza? Por exemplo, curtir a natureza, como a Bíblia diz, olhar para as aves do céu, que não semeiam nem céu, olhar para os lírios do campo. Onde estava isso? Lugar nenhum. Onde estava a obra de Deus? Quando dava tempo. Então, a primeira coisa que você precisa saber, as primeiras duas sessões são importantes. As outras, se der tempo, se rolar, você pode. Já diferente da alimentar, porque na alimentar tudo é importante. Apareceu. Dá para apagar a luz? Era a luz só. Aí. Se apagar tudo? Não. A luz não dá para apagar? Está na nossa cara essa luz aqui. É aqui que apaga, não é? Amém. Acho que eu não estou com sorte hoje, não. Vamos lá. Então, essas duas primeiras, tendo essas duas, irmãos, tudo que é necessário para a tua vida espiritual, sentimental, vão acontecer. Pastor, mas e o casamento? Então, está inserido nessas duas. Pastor, e minha profissão? Está inserida nessas duas. Aí, a natureza é importante, mas é dispensável. Os livros são importantíssimos, mas são dispensáveis. A arte, não é uma delícia a arte, mas é dispensável. E a internet é útil, mas é dispensável. No sentido, não para trabalhar para outras coisas, lógico, mas a importância que nós damos, amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre essa pirâmide, de baixo para cima isso aqui é uma escala daquilo que é mais duradouro para menos duradouro, aquilo que é importante para menos importante. De baixo para cima, a importância de Deus, a sua palavra nas Escrituras, daquilo que é mediado por Deus para menos mediado por Deus. Então, você vai ter contato forte com Deus através dessas duas primeiras. Na terceira também, você entende que, irmãos, em tudo você pode ter contato com Deus. Vamos lá, vou explicar. A Bíblia você tem contato com Deus. Na segunda, que é a igreja, sim, também. Na natureza, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Os livros são irmãos que escreveram coisas sobre Deus. A arte, a gente ouve um louvor, uma maravilha, tal, uma peça que nem a Ruá, tal, importante. E o celular também, a gente posta versículo, posta coisas legais, tal. Vocês estão entendendo que tudo tem uma conexão com Deus, tudo pode ter uma conexão com Deus. Mas essa pirâmide, a importância sempre é a parte
debaixo. Então, se for para escolher entre a natureza e a igreja, é a igreja. Se for para escolher entre livros e a natureza, é a natureza. Se for para escolher entre a arte e os livros, é os livros. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, essa é uma escala de coisas que você tem que falar assim, ó, isso aqui é mais importante. Se você está com a opção de estudar, você está com a opção de estar em comunhão com os irmãos, ou de estar curtindo sozinho a natureza, então a opção é estar com os irmãos. De preferência com os irmãos na natureza. Aí fechou, né? Vocês estão entendendo? Então o problema aí é de investimento. Qual o assunto que nós estamos falando hoje, queridos? Qual o assunto que nós estamos falando hoje? Sabedoria. Então é uma questão de investimento. Então, onde que eu vou investir a minha vida? Se for para escolher entre uma coisa e outra, um culto ou uma festa? Se for para escolher entre assistir um vídeo do TikTok ou ler a palavra, ou estudar a palavra? Vocês estão entendendo? Então, nós falamos das partes negativas, agora você vai começar agora a entender o que você tem que colocar. Assim, não, esse eu estou com um tempinho agora, estou com um tempinho legal. Vou ver uns vídeos aqui do TikTok, não. Eu vou ler o livro de Provérbios inteiro. Eu vou estudar, ou eu vou estudar um versículo inteiro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então vamos começar agora por quem? Pela Bíblia. Eu tenho 2 minutos para falar da Bíblia. Não, vai. Eu só vou dar uma introdução e semana que vem a gente continua. Lá em Salmo capítulo 1, versículo 1, Salmo 1 inteiro diz assim, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Está aí já? 1, 2, 3, olha irmãos, é para ler bem forte, tá? Toda vez que você for ler a Bíblia, nunca lê assim, lê assim com som. 1, 2, 3 já. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Explica para o teu irmão do lado o que é ser bem-aventurado. Quem sabia que é bem-aventurado quer dizer feliz, bem-sucedido, aquele que tem uma vida sem BO. Fala para o teu irmão assim, vida sem BO. Bem-aventurado, pessoa o pessoal chama assim, não, esse é um cara sortudo. Não, não é sortudo, bem-aventurado. É aquele que não anda debaixo de conselho de gente xarope. Quem aqui já entrou em crise no casamento e caiu na besteira de comentar isso lá na firma? Quem já fez essa besteira já? O que as pessoas falaram? Separa. Mulher que nem biscoito, rapaz. Entendeu? Pastor, eu não sei o que é isso. Vai uma, vem 8. Eles falam isso. E se bem-aventurado aquele que busca, que sai fora do conselho dos ímpios, infeliz é aquele que ouve conselhos de ímpio. Que a única fonte de informação é aquilo que a internet tem, as tranqueiras que a internet tem fornecido. Eu quero fechar lembrando de uma lembrança que eu tenho aqui, contando, né? Que a minha família, meu pai era pastor da Assembleia de Deus, Ipiranga, Ministério Ipiranga, Alfredo Reikdal. Meu pai era um homem de Deus. Meu pai e minha mãe. Irmãos, a cena que eu tenho, a lembrança que eu tenho,
é o meu pai com uma Bíblia na mão. Meu pai era cabeleireiro, né? Meu pai ele tinha alguns problemas assim, ele não queria receber salário de igreja, ele tinha umas encanações, ele tinha medo de ser julgado, porque as pessoas controlam, né? Quando você recebe salário da igreja, as pessoas se acham no direito de achar que você não tem direito a um dia de descanso, acham que você não pode pôr uma roupa legal, sei lá, né? Tem uns pensamentos aí malignos que enfiaram na cabeça das pessoas. Então, meu pai, para evitar esse tipo de coisa, para não ter que passar por essa humilhação, e eu vejo também como um erro dele, ele decidiu trabalhar. Então, o ministério dele nunca foi um ministério que avançou muito, porque ele não tinha tempo. Ele só tinha tempo, e naquela época não tinha essa visão de multiplicação, então era tudo nas costas dele. Ele formou uma igreja na favela de Vila Prudente. Então, a minha vida, irmãos, era ver meu pai, no momento que não tinha cliente, no salão, ele lendo a Bíblia. Então, eu cresci ouvindo histórias da Bíblia. Meu pai levava a gente na escola dominical da Igreja Batista, que a igreja dele não tinha uma estrutura boa de ensino, então ele levava numa que tinha. Que ele sabia a importância dos filhos conhecerem. Que nem as nossas crianças têm um privilégio, agora começou, né, capacitação destino para eles vão agora aprender as histórias bíblicas, todas. Então, a minha infância, irmãos, foi uma infância repleta de Bíblia. Eu ouvia a Bíblia no café da manhã, eu via meu pai orando, meu pai e minha mãe orando, falando sobre a Bíblia. A Bíblia foi um livro que moldou a minha vida e das minhas irmãs. Então, quando eu olho para trás, irmãos, o que eu vejo? Um garotinho gordinho. Eu era bonitinho, ô Celão. Eu era um gordinho bonitinho. No bairro da Moca, italianado, aquele italianado que falava um palavrão lascado. Um certo dia, olha isso, eu cismei de fumar, de começar a fumar. E eu achei alguma sugestão de algum demônio, né? Além de nojento pra caramba, comecei a pegar a bituca do chão e ir fumando. E comecei a fumar. Mas eu tinha aquela imagem do meu pai, que falava que era errado. E um dia eu simplesmente olhei para aquilo e falei assim, isso não é para mim, eu não vou fumar. E não fumei, parei assim. Eu comecei e cheguei a ficar viciado, passei uns 6 meses fumando. E de uma hora para outra eu falei assim, não quero mais, eu sozinho. E qual foi a base dessas decisões? As histórias que eu via dos homens que obedeciam a Deus, dos homens que obedeciam aos pais. Até há um tempo atrás, né, uns anos atrás, eu fiz uma música para as criancinhas, que fala de Sansão. Quem já ouviu essa música? Já que fiz. Sansão, torum, torum, tinha um cabelão, torum, torum, era forte e muito corajoso, com as mãos derrotou um leão. Taram, 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 Sansão, taram, taram, tinha um problemão. Taram, taram, era tolo e desobediente, não ouvia o seu pai e sua mãe. Resumindo a história, ele foi derrotado, não ouviu o conselho dos pais. Ficou cego e fraco e morreu muito envergonhado. É assim que acontece com aqueles que pensam que são donos do próprio nariz. Está na hora de darmos ouvidos ao que Deus nos avisa. Taram, taram, baram, baram, Sansão, taram, taram, tinha um cabelão. Essas histórias estavam na minha cabeça. Eu falei assim, não, ele desobedecia, ele morreu cego, envergonhado, fraco, foi derrotado porque desobedeceu o pai e a mãe. Meu pai falou meu pai não vai gostar de eu fumar. Aí eu parei. E nunca fumei. Você acredita que eu nunca me envolvi com droga? E você sabe por quê? Porque eu não fumava. Porque todos os meus amigos fumavam maconha. E eu só não fumei maconha, não é porque eu... Não, porque eu não fumava. Então, como eu não gostava de cigarro, para mim maconha era a mesma coisa que cigarro, que era cigarro. Isso acabou me poupando de eu ter que resolver mais um problema na minha vida, quando eu me converti. Sabedoria.
Então, a memória que eu tenho, irmãos, é minha vida, meu pai e minha mãe pregando a Bíblia, falando da Bíblia, vivendo pela Bíblia. Aqui nós temos alguns irmãos que são frutos da minha mãe, a Márcia, o Celhão, a Sandra, que foram já cuidados pela minha mãe. A Marcinha também, né? Você lembra disso? Como que ela era sábia, aquela mulher. Ai, que saudade, Sandrinha, de sentar naquela mesa de pedra branca e tomar um café, comer um pedaço de torta, fazer uma torta. E ela falava, filho, Deus me falou uma coisa hoje. E ela falava. E a gente só se deliciava, né, com a sabedoria que vinha dela. Tanto é que todos os filhos agora são pastores. Só tem o meu irmão lá, que orem por ele, que está numa resistência. Foi o único, por incrível que pareça, meu irmão foi o... Está gravando, né? Foi o único que não pegou uma fase que ele estava 1.000.000 por hora mesmo, de chamar, de ir para a igreja. Todos nós somos ensinados assim, mas ele vai vir em nome de Jesus. Ele acredita em Deus, tem temor, não é doidão não. Ele sabe que o mundo ainda, né, mas já está se desiludindo. Você quer ver? Você quer orar por alguém que está no mundo? Ora assim, Senhor, faz a pessoa enxergar a realidade. Faz a pessoa ver como que é horrível o mundo sem Deus. Amém?